alunas, professores, professoras, no ar mais um Sai Digital. Sai Digital de número 52, professor Laércio, rumo ao centenário. Falta pouco. Falta pouco. Falta pouco. Falta só um bocadinho. É verdade. Algumas semaninhas na lida. Professor Marlos, sempre trazemos aqui temas importantes que servem como ideias para os alunos e para os professores trabalharem na sala de aula. Hoje escolhemos este aqui, o trânsito no Brasil, acidentes com motos. Por que esse tema é relevante para essa meninada, esta rapaziada, esses professores e professoras trabalharem? Sabe, professor Laércio, veja só, atendendo ao Super Reginaldo, estou certinho na câmera que ele pediu. Temos que vir para um. Atendeu. Ele pediu, vai e volta. Isso mesmo. Então, embora alguns possam dizer que este assunto já cansou, não cansou. Mais ainda quando isso nos afeta diretamente por conta de alguém conhecido, próximo, que tenha se envolvido num acidente ou tenha sido envolvido. Veja, são dois movimentos. Tenha se envolvido, porque ele pode ter sido protagonista por alguma situação, ou ele acaba sendo vitimado, então ele vira, na verdade, a vítima de uma situação complicada. Agora, isto aqui, professor Laércio, o trânsito é algo macro, certo? Então nós estamos pensando numa macro situação. Quando recortamos para o Brasil, você já tem um enfoque, então, específico. É o que acontece, por exemplo, e para você, aluno, fique bem claro, nas propostas do Exame Nacional do Ensino Médio. O recorte sempre é Brasil. Então, você pode fazer referência a outras nações e a outras localidades geográficas do globo. E o Laércio conhece comparações, esse métier dele. Mas você não pode enfocar o seu texto em outros territórios, em outros continentes, em outros países que não seja o Brasil. Porque vai fugir do tema e isso zera a redação ou não? Exatamente. Isso pode trazer complicadores, a não ser que ele nem tenha mencionado o Brasil. Ele pode zerar o texto, inclusive, porque ele passou ao largo. Certo. O Brasil, em vez de ser o principal, vira o secundário na história. Mas aí nós temos, então, o trânsito no Brasil. Eu já tenho duas informações. Eu tenho informação 1, eu vou discutir o trânsito. Vou discutir em que localidade no Brasil, 2, esse 2, e melhorou. Aí, acidentes, eu estou me referindo a acidentes, mas o enfoque principal da informação que o professor Laércio e eu trazemos tem a ver com as motos. Aqui está o prato principal, professor Laércio, que são as motocicletas ou os veículos com duas rodas. Esse tipo de acidente aumentou absurdamente no nosso país, mas absurdamente. Vamos lá. Algumas causas que existem aí para a gente começar a trabalhar. Pensa, tenha um envolvimento das nossas estradas, elas não são preparadas. Nada. Tem um envolvimento do automóvel e tem um envolvimento do motoqueiro. O perfil desses rapazes, e em alguns casos até moças, que estão pilotando esse meio de transporte, não chega a 25 anos, é menos de 25 anos, o perfil, claro que você está pensando aí na maioria. Outro detalhe, a maioria, 90%, não completou o ensino médio. Com toda certeza. Automaticamente, você tem... E todos trabalham mais de 10 horas por dia em busca de um salário mísero e para atender um prazo de quem pediu, ou para entregar, ou, por exemplo, entregue isso, traga para mim, ou leve isso até lá. Então, são dois, pode ser aquele que o dono do produto pegue isso e leve até lá, ou a pessoa vá buscar tal coisa. Exige um prazo muito rápido, muito curto, e automaticamente um preço muito baixo. E o cara tem que fazer um deslocamento absurdo de um tempo, de um espaço que não seria possível na velocidade que as áreas urbanas impõem, que a média é 40, 50 e no máximo 60 por hora nas áreas urbanas. Lembrando que na moto 60 por hora é diferente que estar a 60 por hora num automóvel. Com toda certeza. O que o professor Laércio diz nesse momento é simples e ao mesmo tempo é complexo. É simples porque nós temos um aumento extraordinário no contingente, na quantidade, no percentual de vitimados por acidentes com motocicleta. E aí nós temos uma situação maior, que aí a complexidade. O que fazer
com isso. Por quê? Porque nós temos aqui uma palavrinha que é a mobilidade, professor Laércio. E essa mobilidade vai ao encontro desta situação hoje das grandes cidades. A mobilidade sempre foi difícil. E desde o saudoso tempo para alguns, em que se caminhava, outros tempos em que o transporte coletivo era o caminho, lá se vão os bondes. Até por mulas, né? Em Curitiba exatamente, foi por mula no início. até chegarmos à situação de cidades, grandes cidades, que têm trânsitos extraordinariamente congestionados. Você falou em Curitiba e recentemente ouvimos aqui, então, para quem é de São Paulo está acostumado a ouvir, olha, tem 100 quilômetros de engarrafamento, para ele, se tiver menos de 100, ele está dando risada. Nossa, 100 já está no... Oh, mas tá agora Curitiba começou a ter isso, 100 quilômetros, 102 de congestão, de lentidão. Eles começam a imaginar, mas espera aí, então daqui, porque Curitiba e o litoral é cerca de 100 quilômetros, assim arredondando, né? Se fosse em linha reta, não daria 100. Não daria 100. Então você fica dizendo, mas então daqui até o litoral está congestionado? Está. Então você tem grandes aglomerações de automóveis. Certo. Como resolver isso? O transporte coletivo desafoga alguma coisa, mas não desafoga. Aí vem a questão da mobilidade. E a mobilidade alicerçada num veículo que é mais barato, mas bem mais barato, estamos falando de motocicletas populares, na casa de 6 a 8 mil reais, contra um carro, chamado como popular, na casa dos 18 a 20 mil reais. Isso estamos aqui em linhas gerais, certo? Claro, não estamos pormenorizando, mas em linhas gerais. Ou seja, eu estou dizendo que a motocicleta é 3 vezes mais do carro mais barato. Do que o carro mais barato. Então, e contando que um carro vai fazer, andando bem, 12 quilômetros e a moto vai fazer 30, 40. Exatamente. Então ela é mais barata e ela oferece um custo-benefício bem maior, além, é claro, da questão da mobilidade. Por quê? Porque não há lugar para a moto, então ela vai passar no chamado corredor. Não existe corredor, não existe corredor. Então a moto vai passar. E são incontáveis esta imagem, acidentes. coloca lá, Reginaldo, para nós. Esta imagem aí, ó, que o professor Marlos está falando. Isso é Belo Horizonte, mas isso acontece em São Paulo, acontece em Curitiba, em qualquer Rio de Janeiro, Porto Alegre, Florianópolis, onde esses Recife. caras estão, eles estão irregulares, mas o poder público não tem a mínima capacidade de dizer, vocês estão errados, nós vamos multar. Não. E isso gera um transtorno. Já é alguma coisa, né, Lécio? Porque o que essa imagem traz como interessante? O capacete. Porque lá atrás nós nem teríamos o capacete se usava. Agora, uma lei aprovada que caiu em caducidade de usar um colete, usar uma jaqueta com todas as faixas que dessem luminosidade, translucidez, isso é bobagem, ninguém usa isso. O engraçado, esse pessoal que está ali, volta, Reginaldo, para nós, por favor, eles estão brigando com o automóvel e estão brigando entre eles. Sim. Né, para passar. É um conflito tremendo. Mas como é que faz? Qual seria a solução? Que, olha ali, em todos esses carros que vocês estão vendo aí, em todas essas motos que vocês estão vendo aí, não tem metade da população que está neste ônibus escrito aí, está lá atrás. 715M10. Não tem. Então, se nós tivéssemos mais 3 ônibus ali e 2, 3 carros, com certeza a velocidade seria maior. Se tivesse um sistema de transporte público eficiente, automaticamente é obrigado a socar todo mundo dentro, poucos num ônibus que vão ficar socados, e daí fica um motorista em cada automóvel ou em cada moto brigando para ver quem chega primeiro, e a velocidade média hoje não ultrapassa. E por que a motocicleta é um veículo inseguro? Porque ela não para em pé sozinha. Mas ela para em pé se colocar pezinho. Opa, eu disse claramente. Ela não para em pé sozinha. Ela não para em pé sozinha. Você ela tem foi que feita para apoio. Ela foi feita, ela é um veículo inseguro. E qualquer anomalia cai, porque o indivíduo está sobre 2 rodas. Então ele está sempre no equilíbrio. E o pior, aí é que entra a sensação de liberdade. Porque a moto, não é, Laércio? Quem usa motocicleta, eu tive poucas experiências com motocicleta. Poucas experiências, pouquíssimas mesmo. Mas é claro que há uma sensação de liberdade, o vento entra na focinheira, é maravilhoso. Nas ventas, né? Então é maravilhoso a sensação de liberdade. Porém, essa liberdade também ela é mais próxima do velocista.
E o grande problema das motocicletas está no excesso de velocidade. E o motociclista se irrita com o veículo, mas ele esquece, a não ser aqueles que têm moto e carro, que os carros têm inúmeros pontos cegos. E dependendo do carro que você adquira, você tem vários pontos cegos e não percebe, não é que você não queira perceber. Algumas vezes você não percebe a moto, porque tem moto vindo pela direita, tem moto vindo pela esquerda. Só não tem moto vindo por cima e por baixo, a não ser que você tenha caído e daí você passe ao largo também. Mas é isso. Então, às vezes impressiona a irresponsabilidade dos motociclistas, porque eu não consigo colocar como um defeito da máquina. A máquina é feita para isso. Então, percentualmente, os acidentes trarão o quê? 3%? 5% de defeito na máquina? Isso é um exagero. O defeito está em quem pilota a máquina e quem submete a um trânsito violentíssimo. Isso nós nem entramos ainda, não, professor Laércio, no custo. Reginaldo, coloca lá, eu quero mostrar um texto rapidamente, olha só, que vai servir como argumento de autoridade. De acordo com a estatística do Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN, o país, no caso o Brasil, tem uma frota, calcule aí, de 23 milhões de motocicletas. Esse número não conseguiu mais atual, por isso que eu estou mostrando de 14. Não vai estar, hoje está com 25 milhões, dá para nós contarmos isso, a diferença não é tão grande, mas está nessa cifra. O que corresponde a mais de um quarto da frota nacional. Nós estamos chegando a 30% da frota nacional de mobilidade com motos. Continua lá, apesar das motos representarem pouco mais de um quarto da frota, o DPVAT, aí que vem a coisa, olha a epidemia, a doença. O seguro DPVAT pagou no ano de 2014 580 mil indenizações. Eu não estou falando aí, a indenização é só do DPVAT. Não estou contando quantas empresas ficaram sem um empregado que se machucou com a moto. Aí continua. O que corresponde a quase 80% do total dos acidentes no Brasil, porque o DPVAT é veículos automotores. Então tem ônibus, tem o carro, né? E a moto vai com 70%. Deste, 4% teve mortes aí, né? Isso dá um número de 23 mil pessoas, estou arredondando, 82% ficaram inválidos, é algo assustador. E daí 14% por despesas médicas. E aí, é claro. Então venha para cá, Reginaldo, siga aqui conosco. Custo final, professor Laércio, é isso que apavora e o que você acaba de dizer. Então, cuidado, interprete bem o que eu falarei sem tomar uma ambiguidade na minha fala. O indivíduo morreu, uma lástima, sobretudo para os seus familiares, os entes queridos. Mas o custo com ele acabou ali. Como o professor Laércio mostrou, a grande incidência são as pessoas que se tornaram inválidas, sequelas. E essa invalidez, ela trará um custo extraordinário, porque essas pessoas continuarão recebendo até o fim das suas existências. E, normalmente, a faixa etária desses acidentados, professor Laércio, é uma faixa etária que, se muito, chega à casa dos 30 anos. Ou seja, a expectativa de vida desses indivíduos será de, pelo menos, 68 a 72 anos. Ou seja, a Previdência Social terá que pagar as indenizações até o fim da existência desses indivíduos. Ou a indústria que fabricou a motocicleta isenta-se sorrir na hora que vende. O povo, a população, arca com esse ônus. Nós não estamos aqui dizendo que é preferível morrer. Longe disso. Nós estamos dizendo que é preferível preservar a vida, porque é claro que alguém que fica inválido permanentemente, se pudesse ter uma segunda chance, não teria subido numa moto, não teria exagerado na velocidade, não teria entrado naquele corredor, não teria feito isso, não teria feito aquilo, porque saberia das consequências da perda de um braço, da perda de uma perna, de ferimentos, de lesões fatais, coluna cervical. Por quê? Porque a motocicleta, sendo insegura, ela
vai levar o indivíduo a aterrissar no asfalto. E aterrissar no asfalto com velocidade é uma lei que a física explica, fará com que ele tenha ferimentos, porque o corpinho parece forte, não é. Sobretudo com velocidade ele vai rolando e nós vemos uma série de situações assim. Então, eu acho que deixei bem claro para que ninguém tenha, não, está falando que a morte é melhor. Não, eu estou dizendo que a morte cessa o pagamento de uma despesa. Agora, a vida e uma sobrevida com sequelas garantirá não só um incômodo para esta pessoa, por isso que eu disse sobre voltar atrás, mas também acarretará à sociedade como um todo um ônus pesadíssimo por essa vida. Quase 500 mil de pessoas, ora. É assustador. Veja lá então, professores, professoras, alunos e alunas. Isso serve para você entender que é uma doença que o nosso país vive. Sim. Os professores podem levar isso para a sala de aula como um alerta para os nossos alunos. Essa é uma questão social. Sim, sim. Essa doença nós precisamos sanar. Dá uma olhadinha aqui em alguns dados, por favor, ó. Essa notícia do UOL está aparecendo inclusive ali, né? O número de mortos e feridos em acidentes com motos mais que triplicou no Brasil entre o ano de 2002 e 2013. 11 anos, então. Os dados são do Estudos Retrato da Segurança Viária no Brasil, que o UOL obteve e publicou, a Folha de São Paulo reproduziu, e todos os jornais depois foram reproduzindo na sequência. Olha como é assustador esse número. Das 43.075 mortes ocorridas no Brasil no ano de 2013, que é o mais recente que nós temos, 12.040 foram de motociclistas ou passageiros de motos. Mais de 3 vezes os mortos que em 2002. Quando ocorreram apenas 3.073. Veja, 43 mil é o número de mortos no Brasil, ok? Uhum. Esse número de motociclistas, 12 mil. Só o de motos, olha que coisa maluca, só o de motos é mais do que a guerra do Vietnã no mesmo período. Só a moto é mais do que a guerra do Vietnã. Por ano. É assustador. Por ano. Pensando nos norte-americanos, né? Os combatentes. Mas e o que fazer? Né? Porque aí colocamos as seguintes equações. A moto é prejudicial? Olha, francamente, permita-me aqui a particularidade. Não. Não. A moto não é prejudicial. É um meio de mobilidade urbano. Sim. Mas, na forma como a motocicleta é gerida, usada no trânsito brasileiro hoje, ela é extremamente nociva. Por quê? Porque ela é insegura para todos, não só para quem está sobre a moto. E quando eu vejo a imagem que você mostrou, nós víamos ali um motociclista, mas nós víamos também o garupa. Quantos indivíduos carregam garupa? Ao vir para cá hoje, para a nossa gravação, eu estava vislumbrando isso. O número de mulheres, o professor Lécio mencionou, o número de mulheres em cima de moto subiu muito também. Comentou. Subiu muito. Então hoje é comum vermos mulheres. Curiosamente, muitas mulheres são cuidadosas, mais cuidadosas, sim, e você vê menos ações abruptas, como de alguns seres, sobretudo mais jovens. É o garoto de 20 anos, e aí, por favor, mais uma vez, não nos interprete no sentido negativo, é que a incidência, a predominância é termos um garoto com 20 anos que se julgam no volante, asno, não é? Na verdade, um asno volante, asno. E daí ele se prejudica e prejudica o outro indivíduo, né? Por quê? Porque ele faz as suas bobagens, correndo sobretudo. A velocidade pode ser 40, nós temos aqui exemplos, né? São Paulo também é um exemplo, você tem as chamadas vias calmas, 40, você nunca vê um sujeito a 40, você vê sempre numa velocidade mais alta e fazendo toda a série de situações. Então, sobretudo os entregadores, e aí vai aquele apelo, né? Aquele apelo que se deveria, porque tudo isso, né? Só para responder o que fazer, faltou o Rzinho aqui, né? O que fazer diante disso, né, professor Laércio? Leis é a única maneira de você dizer assim, vamos permanecer com as motocicletas, mas criar leis que sejam extremamente seguras. Eu já cheguei a pensar uma ocasião em encaminhar para um vereador, que é o nosso próximo programa, vamos discutir sim, eleições, a nossa próxima aula, em fazer um pedido para uma limitação de velocidade nas motocicletas, mas diretamente da fábrica, um limitador de velocidade. Mas aí alguém vai dizer, mas aí você fere a mobilidade, você fere a liberdade, mas eu quero saber quem vai pagar esse custo aqui. Sim. Porque sai do seu, sai do bolso do Reginaldo, sai do meu bolso, sai da equipe toda, sai de todos nós, sem contar as desgraças para a família, porque certamente esse indivíduo que porventura tenha sofrido uma amputação,
ele efetivamente não quer viver com aquele salário da Previdência Social até o fim dos seus dias. Ele gostaria de fazer outras coisas aí, que se tivesse a chance, né? A questão da motocicleta, mas como é que funciona em outros países? Vamos pensar na Itália, que é uma coisa que eu vi pessoalmente, que eu convivi várias vezes. Olha, eles têm mais motos do que nós. Sim. A Vespa, que tanto é que é o símbolo, né, da Exato. Itália, anda pelas ruas... Para mobilidade. Só que é o seguinte, ele ocupa o seu espaço. Eu parei aqui, eu não vou entrar entre dois carros. E olha que a Itália é um país bagunçado em alguns pontos. O trânsito Só que a moto respeita o seu espaço, o motorista respeita o seu espaço, o motorista do carro respeita. Então, exige-se que no Brasil, talvez pode ser uma questão também de encaminhamento para o fechamento da redação, deveria exigir-se, nós deveríamos exigir dos governantes, e nós praticarmos isso, uma questão de educação no trânsito, muito séria. Sem dúvida. O motorista brasileiro é ruim em todos os aspectos e em todas as categorias. E em algumas cidades pode ser atenuada a situação de ruindade ao volante, mas na maior parte das cidades nós somos muito ruins mesmo. Sim, é uma coisa horrível. Nós dirigimos mal e horrorosamente. Agora, essa sugestão de pauta nossa, né, veio por conta do quê, professor Alessio? Nós dois pensamos nesse assunto, olhando necessariamente o quê? O dia do motociclista. Porque até isso agora já criaram, o dia do motociclista. Eu gostaria também de propor não o dia do motociclista, mas o dia da manutenção do motociclista e da sua vida, porque mais do que o dia do motociclista é ele permanecer vivo e ativo. Agora, claro, a consciência, o professor Alessio tocou num ponto aqui essencial para fechar a nossa conversa. A você, jovem, moço, moça, aluno, aluna que está conosco e que gosta de motocicleta, que quer ter uma motocicleta, mas olha, tenha mesmo, possa ter, mas não seja você mais o irresponsável dos tantos que nós temos, né, professor Alessio? Perfeito. Fechamos a conta, então? Fechamos, então, em paz e aí tranquilos, seguindo o barquinho. Valeu, até a próxima. Abraço, até mais.